Olá, você que acompanha meu sítio em casa, tudo beleza? Espero que esteja muito bem, eu vou vir mais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, meus amigos, vou mostrar para vocês como fazer o transplante de uma muda de videira que nós temos aqui no saquinho e nós vamos levá-la para um vaso. Nesse caso aqui, pessoal, um vaso de 20 litros, que será por um tempo intermediário, depois nós vamos passá-la ou para um recipiente maior ou para o local definitivo dela, plantado no chão. E aqui, pessoal, vou trazer algumas dicas simples para vocês, mostrar que não tem muito segredo, mas alguns pontos são importantes a gente observar para a gente ter sucesso e formar uma planta muito bonita aqui no nosso vaso. Mas antes, meus amigos, peço a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, manda ver lá no like, compartilhe os nossos conteúdos e manda ver também lá no campo dos comentários. Mandem dúvidas, mandem sugestões, vamos interagindo bastante, que assim eu posso trazendo conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas então, meus amigos, bora pro vídeo. Aqui então, pessoal, temos uma muda aqui feita em saquinhos, tá num torrão, né? Um saquinho relativamente grande, né? Tamanhozinho legal, né? E nós fizemos uma muda aqui do porta-enxerto IAC 766, tá? Fizemos ele por estar aqui, pegamos um galho ali do IAC 766, cegamos as gemas de baixo, né? Se eu não me engano eram 3 gemas para baixo e deixamos 2 gemas em cima. Ele brotou, pessoal, 2 galinhos bacanas aqui. Depois eu vou fazer a seleção, depois que ela der uma crescida a mais, e eu vou deixar somente um galho para poder fazer a formação dessa planta, tá? A gente está plantando, pessoal, esse porta-enxerto num vaso para manutenção desta variedade aqui no meu sítio em casa, para que a gente não a perca, tá? Quem vai acompanhando aí os vídeos no meu sítio em casa, viu, pessoal, que eu tinha algumas plantas do 766, eram 4 plantas, tá? 4 plantas do 766. E, pessoal, eu não obtive bons resultados em enxertias no IAC 766. Ele como porta-enxerto, pessoal, para mim, se fosse ter, por exemplo, para ter galho para distribuir para os amigos, na poda verde até que ele é mais legal do que a lenhosa, e também para a gente remover folha para poder fazer sarmar, né, e para fins culinários, nota 10, tá, gente? Numa cidade vizinha aqui, Jundiaí, sou de Jarinu, no estado de São Paulo, o IAC 766, ele vai bem demais da conta, gente. Quem tem lá, por exemplo, Isabel, Niágaras plantadas no 766 tem resultados excelentes. Mas aqui para mim, pessoal, as plantas que pegaram enxerto nele não se desenvolviam bem. Eu tinha, por exemplo, uma Sauvignon Blanc nele, tentei ele por 3 anos, tentei mudar, né, dos tratos culturais, adubação e poda, manejo, e não ia, cheguei à conclusão aí, entre outros dados aí, que era o porta-enxerto que realmente ele não estava indo bem aqui no local que eu estou, tá? Mas isso não tira dele o grande potencial dele, eu não gostaria de perdê-lo. Tá? Então, por isso, eu fiz essa e mais 2 mudas, então eu tenho 3 mudas do IAC 766, 2 estão ainda em saquinho, talvez eu presenteie algum amigo aí, mas eu vou manter o IAC 766 na coleção aqui do meu sítio em casa. Então, por enquanto, pessoal, eu vou transferi-lo deste saquinho para um vaso de 20 litros, tá? Então, esse é um vaso, um tamanho bacana para a gente poder trabalhar por algum tempo com ela, depois a gente pode ou transferir para um recipiente maior, um tambor, por exemplo, de 50 litros, 100 litros, alguma coisa do tipo, ou transplantá-la para a terra, né, para o local definitivo, achar um cantinho para ela e estar plantando ela, tá? Então, pessoal, olha aí, deixa eu fazer um vídeo aí mostrando pro pessoal esse processo. Já tem vídeo aqui, pessoal, no canal mostrando aí como fazer a manutenção de vasos e transplante e cuidados de mudas em vaso. Vou deixar aqui algumas recomendações para vocês aqui em cima nos cards, tá? Mas achei interessante trazer essa informação para vocês. E vamos à obra então. Aqui, pessoal, eu tenho um vaso então de 20 litros, pode ser maior, então quanto maior melhor. Tá? Esse não é um tamanho adequado para mantê-la permanentemente num vaso. Tá? O ideal para uma videira em vaso é pelo menos, tá, um tambor de 50 litros. Quanto maior melhor, então você pode utilizar um tambor de 100 litros ou um tambor de, por exemplo, 240 litros. Esse aqui ele tem 260. Tá? Então, opte, pessoal, por recipientes maiores. Tá? Tente não utilizar recipientes muito pequenos, porque ela gosta de se envolver, né? Toda planta ela gosta de terra. A gente, por teimosia, mantém elas em vaso, algumas se desenvolvem melhores do que outras.
Então, para ter um bom desenvolvimento, uma boa manutenção, para você conseguir adubar e ter bons tratos culturais com a sua videira, opte por recipientes maiores. Primeira dica, beleza? Nesse caso aqui, pessoal, o que a gente poderia fazer? Botar ali uma camada de brita no fundo, tá? Uma manta de drenagem, ou além da brita, a gente pode colocar também argila expandida, para a gente fazer uma boa drenagem do vaso. Esse vaso ele é todo furado embaixo, ele tinha 6 furos, eu fiz mais alguns para melhorar a drenagem dele, tá? E a gente poderia então colocar uma camada de terra, pôr o nosso torrão ali no meio e depois preencher com terra em volta. Aqui eu fiz um pouquinho diferente, tá? Eu coloquei a terra, deixei alguns dias para ela dar uma compactada, você vê que ela desceu mais ou menos uns 2 dedos, tá legal. E aí eu removi, tá? Ontem eu reguei para a terra dar uma segurada e hoje, pessoal, eu fiz um buraco aqui, retirei esse miolo do meio para poder encaixar o nosso torrão aqui. Aqui, pessoal, e essa terra é importante, ela não é uma terra comum pegada na beira da estrada, tá? Essa terra tem uma terra que eu preparo, eu pego terra de barranco, peneiro ela com a peneira média, tá? E eu vou misturando a essa terra a matéria orgânica da minha composteira, que eu faço a compostagem, tá? Então pego ali, já mostrei para vocês como é que eu faço ali o preparado da minha composteira e vou misturando aí, adicionando a terra, e essa terra eu utilizo nos meus vasos, tá? Então pro plantio aqui, se você não tiver uma terra, você pode comprar uma terra preta, ou comprar uma terra aí numa Agro, numa Flora, que você encontra facilmente terra para poder colocar no seu vaso aí, sem dificuldade nenhuma, beleza? Aqui, pessoal, eu tenho um preparado, aqui tem humus de minhoca e esterco de frango, tá? Bem curtido, misturado só com um pouquinho de terra preta, tá? Tem um pouquinho de terra vermelha aqui também, que eu misturo. Então eu faço um preparado aqui com terra preta, tá? Terra vermelha, humus de minhoca e esterco de aves. Pode ser também, esterco de ave curtido, tá? Muito bem curtido. Poderia ser só humus de minhoca? Poderia. Só esterco de ave? Poderia. Pô, Diego, só achei terra vegetal aqui já estercada e pronto para plantio, aquela que a gente acha em pacotinho em Flora. Pode ser? Pode. Então, pessoal, opte aí por algo assim bem adubadinho, mas que você encontre com certa facilidade, né? Que você não tenha que despender muita energia aí para conseguir. Se for utilizar os estercos, pessoal, de origem animal, lembrando, sempre muito bem curtido para não queimar as raízes das suas plantas, beleza? Aqui do lado eu vou deixar o nosso alceador e uma tira de bambu, tá? Esse aqui é no bambu, cortei a tira em 4, o bambu era meio grosso, cortei ele no meio e depois cortei e parti ele novamente, tá? Geralmente eu faço assim, dá super certo, como nesse caso aqui, nos nossos saquinhos e também nos nossos vasos, beleza? Aqui então, pessoal, eu tenho calcário agrícola, pode ser calcário dolomítico, se você tiver até mais recomendado, tá? Esse é o calcário agrícola mais simples, ele tem um pouco de magnésio na sua composição, tá? E a gente vai jogar um pouquinho a lanço aqui, tá? Tanto no fundo quanto na parte superficial aqui do nosso vaso para dar uma regulada no pH e também adicionar cálcio e magnésio aqui ao nosso solo, tá? O magnésio ele vai ajudar a fixar o cálcio e o cálcio, pessoal, ali do calcário, ele é fundamental para a estrutura da parede celular das nossas plantas. Então ela tem folhas melhor estruturadas, ela tem galhos melhor lignificados e melhor desenvolvidos. Então o calcário ele é fundamental para as plantas. Maravilha? Aqui então, pessoal, a gente vai então colocar o nosso torrão. Deixa eu me ajeitar aqui. Ajeita a câmera e vamos lá. A gente sempre mede, vê se está ok aqui com relação ao nosso buraco. Aqui vocês podem perceber que está passando um pouquinho, não tem problema, tá, pessoal? Porque eu vou deixar uma quantidade de terra significativa lá no fundo, para a raiz logo não bater no fundo, tá? Então o torrão ele vai ficar um pouquinho mais alto, mas ele ainda assim está abaixo do nível da borda do vaso. Sempre mantenha uma terra do vaso abaixo do nível da borda. Por quê? Quando você vai regar, você já percebeu que quando você rega fica caindo água pela borda do teu vaso? Então deixe uma sobra aqui, às vezes de um dedo ou meio dedo, para que quando você regar, dá tempo da terra absorver essa água, infiltrar e ela não cair para fora do vaso. Tá? E também, pessoal, isso ajuda nas nossas próximas adubações que a gente pode fazer aqui no solo do nosso vaso. Beleza? Aqui então, para a gente poder remover, a gente pode dar uma tombadinha
aqui, para tirar a parte mais solta de terra da parte de cima do nosso saquinho, tá? E aqui, pessoal, a gente praticamente não precisa de ferramenta nenhuma. Tem gente que gosta de cortar com canivete. Eu não utilizo nada, eu só rasgo o saquinho, ó, aqui fica a emenda do saquinho, nessa lateral, você acha a emenda dela, só puxa e o torrão abre, tá? Ó, sem dificuldade nenhuma. Do outro lado também tem uma emenda, ó. Ó, e prontinho, vem aqui o nosso torrão inteirinho. Olha o sistema radicular dela, que legal, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai acomodá-la no nosso vaso, dá uma boa apertada no torrão, tá? Gosto de tirar um pouquinho de cima, tá? Até para dar uma equalizadinha a mais na altura. E aqui a gente vai adicionar esse preparado nosso aqui, tá? Para poder fazer mais uma adubaçãozinha. E também prender o nosso torrão ao restante do vaso. Vou concluir então, pessoal, essa etapa e já volto com vocês. Prontinho então, pessoal. Aí deixei, ó, cerca de um dedo, um pouquinho mais de um dedo abaixo da borda, né? Joguei mais um pouquinho de calcário superficialmente, tá? E agora eu tô colocando, pessoal, a para de grama seca para ajudar a manter a umidade do solo aqui do nosso vaso. Esse pessoal que tá no período aí desde uns meses já, né? Uns meses, bons meses já, de muito calor e até pouco volume de chuva, né? Mais tempestades, né? Infelizmente. Mas pouco volume de chuva, né? Então a gente tem que fazer complementação sempre com regas. Então essas aparas de grama aqui, uma cobertura morta, vai ajudar a manter, pessoal, a umidade aqui do nosso vaso. Vou concluir e já volto com vocês. Feito então, pessoal, já plantada, tudo certinho, colocamos aí a cobertura morta. Já coloquei o bambu novo, ó, ele bem maior. E aqui eu vou com o alceador, pessoal, prender a nossa muda, para ela ficar aqui bem fixa. Prontinho. Se você não tem um alceador, pessoal, não tem problema nenhum. Pode utilizar aí barbante, pode utilizar aí outros materiais que você tenha disponível, que vai fazer aí o mesmo efeito. O importante, pessoal, é não deixar que a nossa planta eventualmente venha a quebrar por conta aí do vento, né? Então a gente vem aqui, amarrando ela. Opa, prontinho. Ó, deixando ela bem retinha também, pessoal, porque isso vai ajudar quando a gente for fazer a poda dela a selecionar o galho. Mas provavelmente eu vou deixar esse aqui de cima. E quando for fazer a poda dela, pessoal, no inverno do ano que vem, para a gente fazer uma boa formação desta planta em vaso, tá? Eu vou cortá-la bem baixinho, né? Eu vou cortar ela aqui uma ou duas gemas, só deixar uma para se desenvolver e a gente faz a abertura dela lá em cima. E tudo isso eu vou mostrando em vídeo aqui para vocês. Feito então o plantio, pessoal, pode fazer uma boa rega nela, com regador, aí mais ou menos para um vaso desse tamanho, uns 4 litros, tá? E aí você vai verificando o passar dos dias, onde ela vai estar. Pode deixar ela aí a meia sombra nos primeiros dias, depois deixar sol pleno, não tem importância, obviamente. Respeitando aí o espaço que você tem, aí o nível de insolação que você tem aí na sua casa, no seu sítio e tal. E aí você vai verificando, quando a terra estiver seca, você faz uma nova rega dela. Aí, pessoal, os próximos tratos, no caso aqui do vaso, a gente só vai fazer lá no inverno, que é quando a gente vai fazer uma adubação deste vaso aqui, via superficial. Mas, pessoal, neste meio tempo, essa muda aqui, pessoal, eu já estou fazendo a adubação dela, veja que eu já cortei as ponteiras dela, cortei aqui e cortei aqui, tá? Para dar uma seguradinha nela, porque eu já estava planejando fazer esse transplante mesmo. Então eu falei, vou dar uma segurada nela, fazer o transplante para ela vir com uma nova brotação e ter mais energia. Eu estou fazendo, pessoal, uma suplementação de adubação via foliar com aminoácidos. E inclusive, pessoal, já está ali preparado, que hoje é mais pro fim do dia, o sol está muito forte, eu vou fazer uma
uma pulverização aí de aminoácidos para fazer uma adubação foliar das nossas plantas, todas elas, tá? Não só as videiras, mas também as demais plantas que a gente tem aqui em vaso no meu sítio em casa. Então, pessoal, ajuda isso bastante. Maravilha, meus amigos? Espero que tenham curtido. Dúvidas, sugestões, pessoal? Manda ver lá no campo dos comentários ou pelo e-mail aqui do canal, meussitioemcasa@gmail.com. Fica à disposição de vocês. Meus amigos, espero que tenham curtido. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no Meu Sítio em Casa.